Olá, está no ar o CRA Entrevista do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. E nós vamos voltar ao tema da saúde. No dia de hoje, nós estamos com 3 entrevistados daqui do próprio Conselho de Administração, que é o presidente do Conselho Federal de Administração, o administrador Wagner Siqueira. Como vai, Wagner? Tudo bem? Muito bem, graças a Deus. Tudo bem. Que ótimo. E 2 representantes da Comissão Especial de Saúde do Conselho do Rio, que são os administradores Pedro Paulo Leite. Como vai, Pedro Paulo? Tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui e ter a oportunidade de discutir esse tema tão importante para os administradores. Que ótimo. E o administrador Rogério Marques Gonçalves. Como vai, administrador? Tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vindo também. Então, eu gostaria de saber do administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração, a respeito do ofício enviado ao Conselho Federal de Medicina, que é em relação à Lei 4769. Algum retorno sobre esse ofício, administrador? Veja, Kátia, em verdade, o Conselho Federal de Medicina estabeleceu uma normativa própria dizendo que a gestão hospitalar, de órgãos dentro da realidade hospitalar de saúde, é exclusiva dos médicos, violando frontamente, a nossa Lei 4769, que não diz isso, exatamente o contrário. Essa é uma responsabilidade de especialização, inclusive, do campo da administração. Houve uma resposta, a resposta é pela manutenção, pelo ofício do presidente do Conselho Federal de Medicina, é pela manutenção da deliberação deles, mas o ofício termina de forma até hilária, porque ele se contradiz em si mesmo, porque diz que, em verdade, que se não for do Conselho de Medicina ou dos médicos a atribuição, a responsabilidade pela gestão dos órgãos de saúde, isso pode ser feito por qualquer profissional. Portanto, não só o dispositivo, a resposta do Conselho Federal de Medicina descontraria, se predispõe contra a normativa da Lei 4769, como também ele diz que ele desregulamenta a nossa profissão, porque diz que na área de saúde qualquer exercício de função de administração na área hospitalar pode ser de qualquer um. É certamente por isso que as questões de saúde no Brasil perduram uma eterna realidade de um resultado muito ruins. Porque saúde também é uma questão de gerência, de competência gerencial. Felizmente, as empresas particulares, as organizações de saúde de ponta, começam a perceber, aí os colegas da Comissão de Saúde poderão confirmar ou não esta impressão que tenho, começam a perceber melhor a necessidade de utilização de profissionais de saúde para contribuir efetivamente para o melhor desempenho das organizações de saúde. Nem sempre isto é obedecido na gestão pública, mas a posição do Conselho Federal de Medicina, eu não quero esgotar a possibilidade de negociação, de entendimento, de fazê-los compreender. Acho que vamos tentar mais um processo de mediação nisso, mas se não tivermos jeito, teremos que recorrer às instâncias judiciais, o que é lamentável, porque estarão 2 conselhos disputando um contra o outro. Em verdade, o ato médico já é uma história antiga, no Conselho Federal de Medicina, que faz com que qualquer questão da área de saúde tem que ser dos médicos. Por isso, eles arrumaram briga com os psicólogos, com os fisioterapeutas, com os enfermeiros, com os farmacêuticos, com os biólogos. Faltávamos nós, os administradores, e agora também com os administradores. Acho que essa visão corporativista, assumida pelo Conselho Federal de Medicina, é um atraso, um retrocesso que certamente não deve ser compartilhado por conjunto dos profissionais de saúde, especialmente os médicos, porque saúde não é só uma questão de médico, é fundamentalmente também uma questão de médico, mas tem todo um elenco de profissionais que atuam no campo da saúde, inclusive e especialmente também na gestão. E era esse olhar que eu queria saber, como a Comissão de Saúde está vendo essa ação do Conselho Federal de Medicina e o posicionamento do Conselho Federal de Administração, administrador Pedro Paulo. Bem, nós produzimos uma nota com o objetivo de ratificar e dar apoio total à iniciativa do Conselho Federal de Administração. Por quê? Nós temos a visão de que a crise que existe hoje na saúde, ela não tem um caráter excessivamente financeiro. Claro que a crise na saúde, a crise que o país enfrenta nesse momento, faz com que se diminuem os recursos
que estão disponíveis para essa área. Acontece que parte dessa crise se forma no aspecto gerencial. E dessa forma, você tem que ter a visão de que você precisa ter profissionais com o objetivo e o profissional da administração cumpre esse papel no campo da saúde, com o objetivo de dar eficiência e eficácia às organizações, para que o problema, inclusive do financiamento, também possa ser resolvido, porque quanto melhor você administra na área da saúde, mais você tem a possibilidade de controlar os custos. E dessa forma nós nos solidarizamos e emitimos uma nota apoiando a iniciativa do Conselho Federal de Administração. Administrador Rogério Marques, o administrador Wagner Siqueira e o administrador Pedro Paulo Leite falaram a respeito dessa crise não ser apenas uma crise financeira, mas existe até um documento realizado pelo administrador Wagner Siqueira que fala que da questão da gestão da saúde ser uma questão de gestão administrativa. Qual o seu posicionamento em relação a isso? De integral concordância, né? Como o Pedro Paulo acabou de falar, a nota que a Comissão de Administração de Serviços em Saúde emitiu, ela é plenamente favorável e de apoio ao ofício do presidente do CFA, principalmente por todos esses motivos, né? A crise da saúde que nós vivemos nos vários estados, vários municípios, ela não é só financeira, como já foi falado, e a gestão sendo levada por profissionais não habilitados nos conselhos regionais e no Conselho Federal, na nossa visão, está contribuindo em muito para que isso se agrave. Então, é necessário que nós tenhamos profissionais habilitados, registrados nos seus conselhos, que devam obediência às regras dos nossos conselhos para que isso se amenize bastante. Que tipo de posicionamento os senhores acreditam que o Conselho Federal de Medicina vai tomar agora, a partir dessa conversa, né, dessa ação do Conselho Federal de Administração? E como é que isso vai se desenvolver junto aos hospitais, às clínicas? Como é que isso... O que vai acontecer a partir de agora? Eu tenho uma observação em relação a isso. Nós trabalhamos na saúde com uma perspectiva multiprofissional. Nós temos vários profissionais de todos os campos que atuam em conjunto para que aconteça no final o atendimento ao paciente, que é o nosso processo fim, né? O objetivo de uma unidade de saúde é oferecer ao paciente ações resolutivas. Isso se dá num campo multiprofissional, onde atua o médico, o enfermeiro, o psicólogo, o nutricionista. Nós não temos a expectativa de que nós vamos trabalhar isoladamente dentro de uma unidade de saúde. Agora, é importante que cada um desses profissionais tenha o seu espaço garantido. Nós não pretendemos executar o ato médico. O ato médico é exclusividade daquele profissional que estudou para isso, se formou com esse objetivo. Da mesma forma que os administradores reúnem um conjunto de habilidades, de competências e atitudes que o qualificam para o exercício da atividade de administração dentro do campo da saúde. A questão, eu acho que é por aí. É muito semelhante à questão da educação, né? Acontece muito isso na área educacional também, dos pedagogos estarem à frente das escolas, né, das universidades, sim, tomando esse posicionamento, né, como vocês estão falando, do administrador. Veja, Kátia, a resposta formal do Conselho Federal de Medicina ao Conselho Federal é um sofisma, um sofisma quase hilário, porque ele diz assim, a atribuição de gestão hospitalar é dos médicos, diz a resolução do Conselho Federal de Medicina, mas ao final ele diz assim, que se não for dos médicos, é para qualquer profissão. Quer dizer, é um sofisma que ele se desmoraliza em si mesmo na própria correspondência, né? Os médicos são efetivamente
respeitados pela lógica, mas o ofício do presidente do Conselho Federal é de uma absoluta falta de lógica. E diz que é dos médicos, desde que se não for dos médicos, pode sair para qualquer um. A questão do ato médico, que o Pedro Paulo coloca, eu dei o exemplo exatamente do ato médico, porque foi exatamente isso. Ela queria que ações específicas do nutricionista ou do enfermeiro também ficassem subordinados aos médicos. E aí não. E aí isso é que foi toda a discussões judiciais, que eles, em geral, perderam. Efetivamente, quer dizer, entendo que nós devemos esgotar as possibilidades de mediação, de negociação com o Conselho de Medicina, mas não tenho dúvida que pelo teor da resposta, pela desqualificação que foi essa resposta do ponto de vista intelectual, precisa ser dito isso. Você, presidente do Conselho Federal de Medicina, se nega a si próprio e faz um sofisma de falsa causa. Isso é dos médicos. Se não for dos médicos, é para todos. Quer dizer, realmente, nós estamos... Eu tenho certeza que esse ofício não representa o pensamento médio daqueles médicos que estão atuando em hospitais, em clínicas, em situações de organizações de saúde, que tem uma boa gestão. E, normalmente, essa boa gestão tem a contribuição de um profissional de administração. Nós não queremos atuar na área médica, nós queremos... A formação do administrador não é só em recursos humanos, não é só em financeiro, não é só em logística, é fundamentalmente também na administração específica. Hoje, a administração hospitalar, a administração de organizações de saúde é uma possibilidade de formação específica do profissional de gestão. E isso é um sucesso em todo o Brasil, como o APAR, incorporando a experiência internacional dos países mais avançados do mundo, né? É impensável você tirar um bom médico e promover esse bom médico, só porque ele é bom médico, a diretor de uma determinada organização de saúde, só porque ele é um bom médico. Perdemos um bom médico e normalmente ganhamos um mau administrador. Porque ele não consegue nem derivar satisfação psicológica de fazer, porque o médico, ele é treinado para fazer, para operar, para fazer ação direta. Quando ele começa a ter que trabalhar na gestão, ele acha que qualquer coisa de administração é vinculada a registro, anotação, fichário, que as funções administrativas são funções burocráticas, né? Do red tape. Não é isso. A gestão é fundamentalmente conseguir resultados através de pessoas e fazer, portanto. E isso é uma competência desenvolvida, treinada, própria do gestor. Não quer dizer que não tem muitos casos de profissionais de saúde que estudaram administração e que se tornam grandes gestores. É claro, para isso também cabe o registro no Conselho de Administração. Normalmente, esses bons médicos que foram estudar administração e que são bem-sucedidos, hoje nem lembram mais que são médicos, porque eles são administradores. É porque eles tiraram o bonezinho de técnico e botaram o bonezinho de gestor. Administrador Rogério Marques. Aliás, está perguntando. Quando o camarada consegue achar que tem que ser gestor e durante o dia tem que ser médico também, e se ele for cardiologista, acaba morrendo de infarto, porque ele não consegue conviver com a ambiguidade de ser as duas coisas ao mesmo tempo. Administrar é tomar decisões. Tomar decisões é qual é o percurso, a trajetória existencial que esse profissional está fazendo. Então, administração é uma questão de gerência, especialmente a administração de saúde. Administrador Rogério Marques, o senhor acha que esse quadro que se apresenta hoje agrava o sistema de saúde? Sem dúvida, né? Isso só nos traz prejuízo, né? E se nós formos utilizar até as palavras que o presidente do CFA utilizou na confecção do ofício, isso está bem claro, né? E toda essa luta, né, que está bastante facilitada pela nossa vontade de mudar essa situação, já visto o que o presidente acabou de falar, ela é de muito tempo, né? A ação mais contundente está sendo feita agora, né, com esse ofício, mas ela já é uma luta que já vem se arrastando sem uma ação efetiva. Porque a normativa do Conselho Federal de Medicina é um ato, é uma afronta à nossa lei, um desrespeito Total. à legislação e uma desconsideração. Nós não queremos brigar com os médicos, muito menos com o Conselho Federal de Medicina. Nós queremos ser parceiro em atividade que eles atuam, contribuindo com a nossa expertise, com a nossa formação, com a nossa contribuição, com os colegas que atuam na área de saúde, que, portanto, têm experiência, e eu entendo que não deva ser qualquer administrador, é aquele que tem administrador e que também vá pouco a pouco se especializando na formação profissional na área de organizações de saúde,
saúde, porque assim como educação, assim como meio ambiente, quer dizer, a administração não é só atividade meio, isso é uma perversão que existe no Brasil de entender que nós somos só de atividade meio. Somos também de atividade meio, mas a função nobre, a grande contribuição, é a atividade fim. Eu chego a dizer que no processo militar, por exemplo, a guerra é a administração da violência. Quem disse isso? Eu não. Robert McNamara, que foi ministro da Defesa americano, que também foi presidente da FOR. Né? E um grande nome, foi do Banco Mundial, também presidente do Banco Mundial, diz assim, a guerra é a administração da violência. Olha o que McNamara dizia, é a mesma coisa, a saúde é uma questão de gerência, mas é só de gerência? Não. Né? É uma questão médica, é uma questão também fisioterapêutica, é uma questão psicológica, é uma questão dos profissionais de saúde, que o médico, evidentemente, tem um papel fundamental, importante, essencial. Agora, daí querer restringir a qualquer função na área de saúde como fosse prioridade, exclusividade dos médicos, quer dizer, como se o enfermeiro não tivesse importância, como se o nutricionista também não tivesse, e como também agora nós, administradores. É um conselho que tem brigado com todas as profissões. E agora escolheu a nós através de uma resolução indigitada, mal vista, de má hora, e ainda responde com um ofício que é, sob ponto de vista intelectual, hilário. Diz que é dos psicólogos, que é dos médicos, a gestão... Eu vou repetir bem isso. Ele diz no ofício, está lá, não estou com o ofício aqui agora, mas está disponível no televisão site. Está no site. A resposta dos médicos diz assim, eles dizem o seguinte, é dos médicos, mas se não for dos médicos, pode ser de qualquer um. Então não é de qualquer um, mas o que é isso? Mas que coisa mais sofística, né? Que coisa mais falsa, que coisa mais hilária, inclusive, sob o ponto de vista intelectual. E principalmente quando nós estamos falando dentro das nossas instituições de saúde, lembrando a fala do Pedro Paulo agora há pouco, das equipes multiprofissionais, que o respeito está na base, né? Vamos dizer assim, a não invasão dos espaços é a base principal, né, que tem que ser o tempo todo preservado. Sem esse respeito, nós não teremos uma administração em saúde eficiente e não teremos organizações de saúde eficientes para atender a população. E aí, tanto faz, nós estamos falando da iniciativa pública ou da privada. Isso não tem a mínima diferença. Os estudantes de administração que hoje nos assistem, que tenham interesse em trabalhar nessa área, nesse campo, eles precisam de uma especialização? Não, a especialização é importante. Agora, tem cursos que já estão direcionados para a formação de administradores hospitalares. Nós temos instituições que oferecem isso e eu acho que o profissional que busca atuar na área da administração e saúde também tem que se preparar do ponto de vista técnico para a função. Ou, ao final do curso de administração, de maneira geral, buscar uma especialização que garanta a ele ter uma visão, porque a organização de saúde ela é extremamente complexa. Então, você não pode ter um profissional que não tenha previamente um nível de formação. Eu volto a falar sobre aquela questão das atitudes, das competências e comportamentos que são característicos do profissional de administração que atua naquele tipo de organização super complexa. Então é recomendável que ele se especialize ou faça um curso que já tenha essa destinação já na grade de formação. A própria questão objetiva do tratamento do paciente, como o Pedro Paulo falou, é multifuncional. São equipes dinâmicas multifuncionais. Que atuam de maneira matricial, claro. Inclusive. Em forma de equipes. Uhum. E isso é uma experiência internacional consolidada e que está chegando e já é bem forte aqui no Brasil, nas organizações de saúde mais avançadas. Isso não é exclusividade de uma única profissão. Quer dizer, a gente está colocando essa questão da contradição do presidente do Conselho Federal, mas o que nós desejamos é o trabalho em equipe, é a contribuição que o profissional de administração pode e deve dar, e por lei ele tem essa obrigação, às organizações de saúde.
em geral. Porque é assim que eles funcionam no atendimento ao paciente, quando tem os demais profissionais, como você citou, Claro. nutricionista, o psicólogo, o enfermeiro. Então, por que na gestão hospitalar não pode acontecer da mesma maneira, né? Se é assim que deve ser. Sim. Nós vamos chegando ao final aqui da nossa conversa. Queria agradecer a participação dos três e solicitar ao administrador Rogério Marques Gonçalves que fizesse as suas considerações finais a respeito do tema dessa nossa conversa de hoje. Muito obrigado. Mais uma vez eu agradeço o convite, né? Como membro da Comissão Especial de Administração e Serviços de Saúde, estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Administrador Pedro Paulo, alguma consideração, alguma coisa que nós não conversamos que você gostaria ainda de destacar? Não, eu só queria colocar que é fundamental que haja um nível de consciência dos profissionais de administração para reforçar essa luta, porque isso não é uma luta só do CFA ou do CRA, é uma luta em favor do profissional que atua nessa área. Então eu acho que nós temos que ter, inclusive, uma participação maior do profissional da administração para fortalecer essas iniciativas, não só do Conselho Federal, como no nível estadual, do Conselho Regional de Administração, como referência, né, para a defesa dos interesses do profissional de administração e saúde. Muito obrigada pela sua participação. Administrador Wagner Siqueira, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu posso dizer o seguinte, quer dizer, essa questão não surge do nada, de uma resolução normativa do Conselho Federal de Medicina que diz que as funções de gestão hospitalar são exclusivas dos médicos. Uma norma que violenta a Lei 4769 e o bom senso, e ao mesmo tempo, nós estamos pedindo apenas que eles revoguem esse dispositivo, porque agride a legislação vigente no país, e eles dizem que não vão fazer, porque entendem que se não for assim, se não for dos médicos, a função de gestão pode competir a qualquer um. Portanto, contra esse primarismo intelectual, contra esse simplismo que nós estamos combatendo. Isso não é a função do médico, isso é a função da má representação do Conselho Federal de Medicina através de seu presidente, numa resposta que em si mesma é hilária, porque é absolutamente um contrassenso. Nós encerramos a nossa entrevista aqui com a Comissão Especial de Saúde, a participação do administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. Com relação ao ofício citado pelo administrador Wagner Siqueira, com o ofício enviado do Conselho Federal de Administração para o Conselho Federal de Medicina e o mesmo enviado para o Conselho Federal de Administração, estão disponíveis no site do CRA-RJ. Obrigada pela sua atenção e até o próximo programa.